Pelo título do vídeo, vocês já sabem muito bem o que é que tá vindo daqui pra frente. 9 verdades que ninguém aceita sobre Schumacher da Valkyrie, assim como eu faço aqui no short do canal. Mas agora eu coloquei algumas verdades melhores e mais recentes do que eu fiz lá no primeiro vídeo, onde as coisas estão meio estranhas, se me permitem dizer. Mas já começando assim de uma vez, a primeira verdade que vamos falar aqui é de que sim, Okita Souji venceria Sasaki Kojiro em uma batalha, considerando que os dois estariam lutando numa arena, com seus Akiras e tudo mais, e todo o potencial que vimos até o momento, já que o Okita também está no seu máximo, além do que ele era sequer capaz de imaginar quando estava vivo, considerando que ele estava doente. E o Okita também aperfeiçoou sua própria espada e suas próprias técnicas, conseguindo vencer inclusive o próprio Deus da Espada com suas habilidades, seus ataques e sua própria velocidade corpórea, enquanto Sasaki Kojiro quis se dedicar muito mais em se tornar forte em geral e superar todos os outros espadachins da sua época através do aprendizado, ao invés de ele fortalecer o que ele mesmo teria desenvolvido com habilidades. E ele, inclusive, por causa disso, usa as técnicas dos seus próprios oponentes no meio de uma batalha. Em uma luta, considerando que o Okita é mais veloz e não daria oportunidades para o Sasaki analisar como ele fez contra o Poseidon na terceira rodada, o Okita com certeza venceria, mas com uma dificuldade meio média para quase alta, dependendo de quanto tempo fosse durar o combate. Porque se fosse uma luta um pouco mais longa, o Sasaki poderia analisá-lo no meio da luta ao invés de no início. A segunda verdade é de que a visão do futuro do Buda, ou visão da alma, se vocês preferirem dizer assim, poderia fazer ele vencer diversos deuses e personagens por saber onde eles estariam logo antes de fazer os seus ataques e pensar no que é que eles iriam usar em combate, como Poseidon, considerando que sua velocidade, sim, traria enormes dificuldades, mas não é impossível de vencer. O Hades, por se concentrar apenas em sua força bruta e não em outros aspectos, o que dá uma grande desvantagem para o personagem. O Hércules, por motivos que eu acredito que não preciso mencionar, e que foi derrotado com uma facilidade enorme na sua própria rodada. E, obviamente, o Zero Fuku, já que isso aconteceu já na batalha. Considerando que o Buda é sim um deus com uma boa velocidade em geral, e que não existe outra maneira, além do próprio Rajun, de counterar a visão do futuro do Buda em uma batalha, o que poderia lhe dar uma vitória muito mais fácil do que qualquer outro personagem que precisaria, digamos, achar uma forma diferente de enfrentar o seu oponente sem saber o que ele vai fazer em diante. A terceira verdade é de que o design dos personagens serem diferentes do original é o que faz eles serem bons, considerando que se a maioria dos personagens do mangá fossem a cópia descarada da vida real ou da mitologia / história na qual é inspirada, nós iríamos nos decepcionar por conta de certas aparências que seriam feias ou esquisitas, como por exemplo o próprio Qin Shi Huang, que não é nada parecido e nem mesmo chega perto da sua aparência real, que é de um gordinho baixinho, e que também, se isso acontecesse, nós não teríamos nenhuma surpresa, nada surpreendente sobre nenhum dos outros personagens que não teríamos o design revelado, já que seriam a mesma coisa que aparece quando nós, por exemplo, entramos na internet e pesquisamos o nome desse personagem. Então, nós não podemos reclamar quando a aparência de certos personagens não é exatamente como nós esperávamos. Por exemplo, Anubis, porque se ele fosse uma cópia dos livros de história, nós nem precisaríamos ficar pensando nos designs de qualquer outro personagem. A quarta verdade é de que a maioria do fandom se decepciona com as lutas, com designs de personagens e tudo mais, porque ficam pensando muito em teorias, em todas as coisas que querem que aconteça, teorizando com amigos e até mesmo com outras pessoas, e acabam pensando que é ruim de que isso não aconteceu.
eles não imaginam o que realmente é possível acontecer na obra, como foi na batalha de Leônidas versus Apolo, onde as pessoas ficavam teorizando até dizer chega de que Leônidas ia lutar na última rodada contra o Odin, e alguns acabaram achando ruim que, na verdade, ele foi contra o Apolo, alguém totalmente inesperado. Mas isso não tirou a emoção da batalha, muito menos como que foi a luta. E a mesma coisa aconteceu na aparência do Anubis e do Nostradamus, que foi algo que totalmente quebrou o que muitos imaginavam, e eu acho isso maravilhoso. E com certeza a mesma coisa vai acontecer com Rasputin assim que seu design for revelado ao público. Ainda mais considerando a animação que todos estão tendo para ele lutar na próxima rodada e dele ser o último humano sem seu design revelado. Porque com certeza ele não vai ser nada do que vocês estão pensando, ainda mais considerando que ele é o favorito dos artistas, o que já abre uma possibilidade muito maior do design dele ser diferente e mais único do que todos os outros. E aproveitando que a gente estava falando sobre o Leônidas agorinha há pouco, a quinta verdade que ninguém aceita é que o Leônidas nunca teve uma verdadeira chance contra o Apolo na batalha, mesmo com toda a sua força bruta, que é constantemente relembrada por seus fãs, por causa que o Leônidas, no começo da batalha, só estava apanhando constantemente para Apolo devido ao footwork como deus do boxing. E isso só mudou mais pra frente porque o Apolo resolveu limitar seus próprios movimentos para uma área muito menor do que ele realmente poderia se mover com suas habilidades, e assim dando mais chances de existir uma batalha justa, entre aspas, no meio dos dois. Tudo isso depois dele ouvir a humanidade e os deuses comentando ou reclamando sobre a rodada. Mas se ele não fizesse isso, o Apolo poderia derrotar o Leônidas com muita pouca dificuldade, por causa de sua velocidade e sua arma divina usada, que lhe dá muito mais vantagens em combate do que o Leônidas, sendo inclusive a arma divina mais versátil de todas que já foram mostradas no mangá. A sexta verdade é de que, sem seu cajado, o Bel nunca seria capaz de vencer o Nikola Tesla em uma batalha, pensando no simples sentido de que os poderes do Bel, sim, são fortes, principalmente por causa das vibrações. Porém, eles são muito mais amplificados e concentrados quando ele usa o cajado de Apomios, e que todos os seus ataques poderosos de verdade são usados com esse cajado, especialmente o seu ataque mais forte de todos, que foi dado como um tabu no submundo, o pecado original número 0, que é usado com o cajado, concentrando as duas forças de ataque e defesa em apenas um local, que é aquela caveira que fica no cajado, amplificando e se tornando mais forte, resultando nessa explosão gigante que aconteceu. E sem isso, ele não teria chance alguma, nem mesmo com sua enorme inteligência, que ele usou para entender melhor a armadura do Tesla. A sétima verdade que ninguém aceita é de que o Sigurd não vai lutar, pelo menos não ao lado dos deuses, e provavelmente nem dos humanos, e eu vou explicar isso, por causa que eu tô considerando de que ele é um personagem, primeiro, muito mais utilizado para desenvolver a lore do Shumatsu e tudo o que está acontecendo por trás das rodadas do Ragnarok. E também que se ele fosse lutar por alguém, teria que ser obrigatoriamente pela humanidade, considerando primeiro a fala que ele disse sobre Brunhilde, e segundo, de quem prendeu ele lá embaixo sem motivo algum foi o Odin, um deus. Então eu não vejo o Sigurd, que está preso e provavelmente sofrendo lá embaixo, lutando pela raça de quem está causando tudo isso a ele. E eu também não acho que ele vai ser forçado a fazer isso por algum motivo. E lutar pela humanidade também não tem tanto sentido, porque na lista de humanos contra deuses, já tem um humano extra lá sobrando. Então, o mangá tá precisando mais é de um deus extra e não do contrário. A oitava verdade que ninguém aceita é até uma bem recente, de que a batalha de Okita vs Sanoo, vocês gostando ou não, é uma batalha muito boa, principalmente por ela ser diferente de todas as outras, onde os dois lutadores realmente são amigos desde o início da rodada, e eles não desenvolvem qualquer tipo de ódio um pelo outro
coisa parecida, e que essa luta de espadas teve uma coreografia maravilhosa, uma arte incrível, com a velocidade do Okita em sua forma demônio, surpreendendo bem mais do que a gente pensava que iria, as formas do Susanoo em batalha sendo cada vez mais poderosas, inclusive o ápice da espada, e o passado de ambos os personagens que foram lindos e ajudaram a desenvolvê-los para o final da rodada, que também teve uma despedida e finalização maravilhosas. Então, em geral, foi sim uma batalha emocionante, bonita e muito bem feita em todos os sentidos, mesmo algumas pessoas não gostando de ver o Okita especificamente no meio de combate. Inclusive, outra prova de que essa batalha foi boa é que muitas pessoas começaram a gostar do próprio personagem que odiavam. E a última verdade que ninguém aceita é de que, apesar das pessoas não esperarem muito dele, o Loki é o personagem que tem mais potencial de todos para surpreender em uma batalha. Porque mesmo ele sendo doido como ele se mostra constantemente, ele é um dos poucos personagens que demonstrou ter poderes mágicos, como teleporte, voar, transformação dele mesmo e de outras coisas, como as taças de vinho que ele transformou em cópias exatas do rosto do Zeus e do Adão, e quando ele assumiu a aparência de Odin e do Thor 2 vezes no mangá. Ele também tem o uso de portais que ele fez para invocar suas armas quando foi lutar contra Buda e os outros humanos. Sem falar também que na própria mitologia é ele quem incita o Ragnarok e desempenha um papel importante em toda a mitologia, como a morte de deuses, o nascimento de seus filhos, que também são cruciais para o Ragnarok. Então ele com certeza vai ser a maior surpresa e a maior expectativa para uma batalha, mesmo as pessoas não considerando tanto assim dele. E essas foram todas as 9 verdades que ninguém aceita em Shimatsu no Valkyrie, ou pelo menos 9 de muitas, considerando que temos diversos shorts falando sobre personagens e batalhas. Mas se você tem alguma verdade que não aceita, já deixa embaixo nos comentários o que você pensa dessas verdades que estão aqui no vídeo e mais algumas outras que você imagina que o fandom está precisando ouvir depois de tanto tempo. Então eu vejo vocês nos próximos vídeos e também aí embaixo nos comentários.